Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Ontem, uma irmã falou para mim assim: Tiago, escute essa homilia de Dom Adair. É a homilia do dia 4, sábado, festa de São Francisco de Assis. É uma homilia maravilhosa. Essa homilia de Dom Adair, ela destrói completamente aqueles argumentos, né? Que São Francisco de Assis foi um santo ecológico, ativista ecológico. Então eu estava escutando a homilia de Dom Adair, muito boa, mas falei assim, olha, por enquanto eu não vou separar nada para colocar não, porque ele estava focado mais em falar na vida de São Francisco, tá? Não que não seja importante, mas no contexto do canal, mais catequético assim, não era tão importante. Mas no final da sua homilia ele entra numa parte que ele começa a falar da educação da família católica, da educação da família conservadora para com os filhos, com as famílias numerosas, né? Fala sobre os métodos contraceptivos. E sabe, é clareza da doutrina. Ensinamento católico, verdadeiramente católico, sem fingimento, sem baboseira, clareza na doutrina. Olha que bênção. Por isso que eu apresento. Escutem Dom Adair, Padre Paulo Ricardo, né, Padre Christian, escutem. Aqui as pessoas vão falar, mas tem padre tal. Escutem padres que te ensinem de fato a doutrina. Não é padre herege que fica falando besteira, que a igreja foi inventada depois de Constantino, não. Parem de escutar padre herege. Escutem padres que preguem e ensinem a verdade. Então, por isso, eu quero colocar um trecho. Vale muito a pena depois você ir lá no canal de Dom Adair, homilia, o dia 4 de outubro, de São Francisco de Assis. Escute a homilia toda. Se não me engano, é 23 minutos. Eu vou disponibilizar aqui 6 minutos da homilia do final. Veja que grande bênção. Isso que o católico precisa escutar. Fuja das heresias, hein? Fuja dos hereges, dos lobos que estão vestidos de cordeiro, hein? Tem vários lobos aí que estão com pelinha de cordeirinho, que quer fazer bonitinho, mas no fundo é tudo lobo querendo perder as almas. Essa que é a verdade. Vamos escutar essa bênção de Dom Adair. A nossa fé em Cristo Jesus. E vocês, como famílias, devem, pai e mãe, testemunhar isso para essas crianças. Ensinar as crianças a viver a profundidade da fé desde pequenos. Nós estamos vendo alguns fenômenos interessantes de crianças que têm visão mística de Deus. Na minha diocese, uma criança de 5 anos converteu o pai e a mãe e os levou ao altar para o casamento. O ano passado. Uma criança que fala com Deus. Deus está chamando as crianças. Não é à toa que o Salmo 8 fala que é do lábio da criança que Deus faz nascer o louvor. Nós precisamos zelar das nossas crianças. As famílias precisam amar as crianças. Nós não podemos ter os filhos como maldição. Os filhos são bênção de Deus. Uma irmã partilhava comigo que tem um filho autista. Mesmo um filho nestas condições, ele é um dom de Deus para a família. Quando casais católicos usam anticoncepcional, a vasectomia, a ligadura de trompas, o DIU e o aborto para não ter filhos, peca gravemente. Os filhos são dons de Deus e nós não podemos limitar. Podemos organizar para ter um espaçamento de um filho para o outro de modo natural, sem recorrer aos mecanismos pecaminosos. Isso traz paz.
A nossa igreja perdeu muito nos últimos tempos, desviando o seu olhar da moral católica, desviando o seu olhar dos ensinamentos de Deus, por causa do respeito humano. O católico não tem que ter respeito humano com feministas, com marxistas, com ateus. Não, nós temos que dar o nosso testemunho de fé. Não é porque essa gente está no meio de nós que nós vamos ficar escondendo a nossa fé. A nossa fé é uma lâmpada que nós não podemos esconder debaixo da cama, mas é preciso colocá-la no candelabro para que brilhe. Os católicos precisam brilhar neste mundo como pessoas honestas, como homens e mulheres fiéis no seu matrimônio, jovens fiéis nos seus namoros, jovens católicos que vão para a universidade onde está cheio de pessoas inimigas de Deus, inimigas da fé, mas que passa por lá sem sujar o seu coração com os pecados destes ambientes. É muito triste quando os jovens das nossas comunidades, que foram coroinhas, que fizeram a primeira comunhão, fizeram a crisma, estavam aqui conosco, passa no vestibular, entra na universidade e volta ateu. Isso é pecado. Mas você vai deixar um professor ateu tirar sua fé? Você vai deixar que os seus colegas ateus, cachaceiros, maconheiros, que estão na faculdade só farreando, vão tirar sua fé? Não, meus irmãos. Nós temos uma alma a dar contas a Deus. Nós estamos com os pés na terra, mas o nosso coração deve estar já no céu. É o nosso caminho. Nós não estamos neste mundo para brincar de ser gente. Nós estamos nesse mundo para sermos templos vivos do Espírito Santo no meio desta dificuldade que nós vivemos neste mundo. Eu espero, meus irmãos, que esta novena que vocês estão fazendo, esse festejo em honra a São Francisco e a Nossa Senhora Aparecida, que tudo isso na Eucaristia, no altar, torne vocês cada vez mais homens e mulheres de Deus, humildes, servidores, amorosos uns aos outros. É bonito quando você vê a festa, as pessoas ajudando, trabalhando, dedicando, servindo. Tem muita gente que já não quer mais servir. E nós católicos devemos ser servidores. Servidores na família. A Suzele sai lá de Parnaíba para vir ficar com a mãe, para ajudar. A mãe idosa está ali. É assim, minha filha, isso é servir. Deixou o esposo, que é diácono, lá com os filhos, para vir ajudar a mamãe idosa. Isso é servir. É muito bonito isso. O católico é a pessoa que morre pelo outro, que dá a vida pelo outro. O esposo que dá a vida pela esposa, pelos seus filhos. A esposa também que faz o mesmo. Isso gera amor. Isso é Eucaristia. A comunhão no altar, meus irmãos, é isso. A Eucaristia, Nossa Senhora, a confissão, tudo isso deve ser essa limpeza que vai produzindo dentro de nós o brilho da santidade, para sermos homens e mulheres conforme a vontade de Deus. Terminemos lembrando as palavras de São João Paulo II, que chamava São Francisco de ícone vivo de Cristo pobre crucificado. Ícone é a imagem, né? São Francisco como imagem do Cristo pobre crucificado. E o Papa Bento XVI dizia que nele, em São Francisco, brilha a síntese perfeita entre o amor à criação e o amor ao Criador. Hoje tem muita gente que quer amar só a natureza. Esquece que a natureza é obra da criação de Deus. Todos nós devemos defender a natureza, promover a conservação da natureza, mas sabendo que Deus é o Criador. Não é a natureza a última instância, Deus a última instância. Que este santo sacrifício que nós prestamos a Deus na missa, ao lado deste grande homem que foi São Francisco de Assis, tão amado pelo povo, nós possamos continuar olhando para a imagem de São Francisco e para nós, e abrindo o caminho da nossa conversão, da nossa pobreza evangélica, sem apego a nada, e cultivando uma alegria perfeita. Pensemos naquela alegria que Nossa Senhora tinha quando ela sentava para dar mamar ao menino Jesus. A mãe sente uma grande alegria quando amamenta o filho, e Nossa Senhora tinha esta alegria de dar vida ao corpo do Cristo. Que nós também sejamos, no caminho de São Francisco, filhos e filhas
da alegria que vem de Deus. Assim seja. Amém. Pois bem, aí você vê a diferença daquele que ensina a doutrina para aquele que ensina ideologias. Fuja daqueles que ensinam ideologias, fujam dos hereges que estão desvirtuando as pessoas. Você vê que em 6 minutos aqui tem exemplo de pai para tratar com filho, tem exemplo de fugir da contracepção, tem exemplo de amar o irmão, de viver a pobreza evangélica, tem exemplo de fugir das ideologias. Em 6 minutos, você tem defesa plena da fé católica. É isso que nós precisamos, né? Ressalto, domingo, na homilia de domingo mesmo, Padre Valdecir lá na Catedral de Apucarana, ele foi claro. Se você é católico de verdade, você não pode apoiar o ceifamento da vida no ventre. E ele coloca a doutrina lá, o Padre Valdecir, como deve. Por quê? Porque diante de algumas escolhas que nós temos em defesa da vida, a vida que está no ventre é a mais preciosa de todas. Por quê, Tiago? Porque todo aquele que já nasceu, ele pode ter alguma forma de defesa. Mas aquele que está lá no ventre, esse é indefeso, é uma vida indefesa. Então, meus irmãos, meus parabéns aos padres que estão ensinando e pregando a verdade. Louvado seja Deus. Terço da Santorium Católico, santoriumcatólico.com.br. Utilize o cupom Católicos de Verdade 10, você ganha 10% de desconto, frete grátis e ainda ganha essa dezena, tá? Aproveite, Santorium Católico, link na descrição do vídeo. Os melhores terços que eu conheço. Salve Maria e que viva Cristo Rei.